Fala galera, beleza? Então esse daqui seria o vídeo demonstrativo desse item, que seria aqui um carrinho, um trenó, para fazer corte em junta de quina, tá ok? Eu vou explicar aqui qual que seria a aplicação e também passar aqui todas as informações relevantes para quem tiver interesse em adquirir, desde questão de como seria a utilização e como fazer a instalação. Aí alguns pontos importantes que eu vou mencionar, principalmente para quem tiver interesse em adquirir. Para quem não tiver interesse em adquirir, fica a ideia também, caso precise fazer algo ou dar uma solução semelhante. Então vamos lá. Aqui eu vou começar passando as principais características, que seriam aqui as medidas. Então, basicamente, a base ela vai ter aproximadamente 30 por aproximadamente 50 de largura, tá ok? Então, o carrinho todo feito em MDF revestido, já mencionando que, assim, na questão das cores, pode variar, mas sempre vai ser um MDF revestido, que ele tem um pouco mais de resistência. O processo de montagem do carrinho, ele é feito por processo de colagem e parafuso, ok? Então pode ver que está tudo parafusadinho aqui, ó, tudo em cima, embaixo. Se quem adquirir julgar necessário colocar mais parafuso, fica a critério. Só que eu acho que já está bem reforçado aqui, ok? Então, também, para quem adquirir, o carrinho ele vai sem o corte. Você que vai fazer o processo de instalação que eu vou explicar logo mais aqui. Então, logo após adquirir, para quem tiver interesse, estiver precisando de algo semelhante, já entre em contato e vai informar qual é a espessura e a largura da guiazinha que eu vou mandar junto. Então, a maioria das serras de bancada, elas vão ter essas canaletinhas aqui, ó. Essas canaletinhas. Aí essas guiazinhas que eu vou mandar junto, que vai ser utilizada no processo de instalação, você precisa me passar a referência. Passe o quanto antes, que eu vou fazer o envio o quanto antes. Tem um prazo ali de entrega, mas assim que eu posso adiantar, sempre adianto os pedidos e mando antecipadamente. Mas adquiriu, já entra em contato e informa. Aí não dá para padronizar, mas cada equipamento é um equipamento. Tem a canaleta mais larga, tem a canaleta mais rasa, a canaleta mais funda, a canaleta mais estreitinha. Então você vai tirar a medida que você quer. Você tem que tomar essa decisão. Não adianta você passar o modelo e tudo mais. Eu vou passar aqui o que eu acho que seria o ideal. Primeiramente, no processo de instalação, o ideal é que, uma vez que a gente for fazer a instalação aqui do trenó, do gabarito na serra, a base do gabarito aqui, a base do trenózinho, ele raspe ou deslize sobre a serra, tá ok? Porque posteriormente, como a gente vai dividir, se a gente opta por fazer o seguinte, eu vou instalar a guia mais alta para a guia ficar raspando aqui no fundo e, vamos dizer assim, o carrinho ficar livre. Num primeiro momento, pode ser até que, vamos dizer, fique um pouco mais leve. Só que a tendência é que se ele tiver apoiado, tipo suspendido, como a gente vai depois no processo de instalação, divide o carrinho aqui, a chance dele baixar é grande. Então, por isso que eu estou dizendo, eu aconselho que instale ele de maneira que ele raspe sobre. Ou seja, na hora de solicitar a espessura que você quer aqui, nunca coloque mais alto que a serra, coloque mais baixo. Então, por exemplo, se aqui, ó, você tirou a medida na sua serra aí, e a profundidade aqui até a superfície, aí seria o ideal utilizar um paquímetro para tirar uma boa referência, tá? Mas se tivesse dando, por exemplo, 9 milímetros, então eu solicitaria que a guiazinha que eu vou mandar de madeira e tal, ela tivesse, por exemplo, uns 8. 9 a profundidade, 8 milímetros. E a largura aqui, você pode optar por pedir o exato, tá? Pedir o exato. Eu vou tirar a medida, eu vou aplanar ali e vou tirar a medida no paquímetro e vou mandar o que você pedir. Se chegar na sua serra ficar muito justa,
Aí você vai dando uma lixadinha com lixa mesmo até ficar bem bacaninha aqui, bem livre. Aí seria essa questão referente ao que você tem que se atentar na hora de solicitar isso daqui. Porque como que é o processo de instalação? Para instalar ela aqui de acordo, bem no esquadro, bem certinho também, o que você vai precisar? Vai precisar basicamente de um esquadro confiável e algo para você utilizar como uma referência de alinhamento. Pode ser uma régua, pode ser uma madeirinha que você tem ali, que ela esteja bem retinho. Porque o que a gente vai fazer aqui no processo de instalação é o seguinte, ó. Você vai subir o disco da sua serra, vai subir, encosta o esquadro, sempre tomando cuidado para que, como tem os dentezinhos da serra, se você apoiar aqui no ladinho do dente e aqui no disco, vai dar uma diferencinha. Então tá apoiando em cima do dentezinho aqui, ó, apoia em cima do outro dente lá do outro lado, tá? Ajusta aqui a altura até que isso seja possível para apoiar. Agora, se quiser apoiar no disco, certifique-se de estar apoiando no disco ao longo de todo, tá? Ao longo do todo aqui. Tá, coloquei aqui meu esquadro. Eu vou colocar aqui essa régua ou uma madeirinha que esteja bem retinha. E isso vai ser a minha referência para fazer o processo alinhado, ok? Porque daí um lado do carrinho aqui, eu faço ele, eu não vou dizer que vai estar perfeito, tá? Mas o mais próximo da perfeição possível. Então, na hora de instalar, olha, coloquei a madeirinha aqui, tirei o esquadro aqui com referência ao disco. Aí eu vou abaixar o disco. E simplesmente eu sei que eu posso utilizar essa madeirinha. Aí cada um avalia aí como que vai prender. Se for simplesmente a serra, se não tiver um complemento, a mesa que nem eu tenho aqui, for a serra, e daí você prende com grampo aqui e tal, confere certinho o esquadro para instalar bem certinho. Tá, coloquei aqui, então beleza, já tirei o meu esquadro. Aí essas guiazinhas que eu vou te mandar, você vai colocar elas aqui já no seu devido lugar. Como, tipo assim, ela vai, se você optou por fazer a instalação, ó, vou deixar apoiado totalmente na mesa. Aí você coloca uma roelinha aqui embaixo para nesse primeiro momento isso daqui ficar um pouquinho elevado, tá? Ficar um pouquinho elevado, porque daí a gente vai primeiro colar aqui para pegar a referência e posteriormente aí você vira e coloca parafusinho, quanto você julgar necessário. Eu vou enviar alguns junto também, mas se julgar necessário colocar mais, ou se de fato você quiser caprichar na cola e simplesmente só colar, mas eu recomendo sim que utilize parafusinho, escareie e tal, para depois não ter o risco dele ficar raspando ali. Então escareia para a cabecinha do parafusinho entrar dentro da madeira e tal. Aí você coloca a madeirinha aqui, coloca uns calcinhos para ela ficar elevada, coloca um aqui e um aqui. Aí você aplica como eu faço. Eu aplico adesivo instantâneo. Aí eu venho, encosto o carrinho aqui no alinhamento que eu coloquei, coloco ali, aguardo um tempinho de secagem, dependendo do processo que você escolheu. Se foi cola normal, tem que esperar um pouco mais. Até uma outra solução que vale ali meio que de imediato, se você quiser, é utilizar a fita dupla face para colar pelo menos. Aí você tirar ele aqui com o alinhamento certinho. Você vai virar de ponta cabeça e você faz os furinhos na madeirinha e termina de colocar o parafuso, ok? Aí, enfim, feito esse processo, como eu já mencionei, eu envio o carrinho assim sem corte central. Porque se você quiser fazer um ajuste, só tomando devido cuidado, tá? Toma devido cuidado. Tá vendo que aqui no meio, ó, aqui no meio tem esse espaço livre. Então, se você quiser ajustar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não necessariamente colocar no centro exato aqui, ok, tá? Sem problema. Você pode colocar nesse vão, mas cuidado, tá? Cuidado que para cá já tem parafuso e aqui tem parafuso. Então, você pode determinar onde você vai fazer a instalação, ok? Aí, feito isso, colocou as guiazinhas, parafusou e a questão de você subir um pouquinho o disco, né? E você liga a serra e vai passar, ok? Aí assim, aqui, é que cada aplicação é uma aplicação, porque a ideia do gabarito,
Eu só não vou fazer esse daqui porque esse daqui já está meio que pronto para ser enviado. Mas a ideia é o seguinte, por exemplo, para quem faz caixa por processo de colagem, faz a caixa por processo de colagem. O processo de colagem, ele oferece uma certa resistência, mas você consegue melhorar isso. Como? Você dá um cortezinho na caixa e depois você coloca aqui uma travessinha de madeira. Então ele vai ficar como um grampo ali. Você colando ele ali, fica como reforço adicional. No caso de tipo assim, mas daí como que funciona a espessura dessa travinha que eu consigo colocar? Se você quiser colocar mais espessa, você dá um primeiro corte, desloca um pouquinho e dá um segundo corte. Aí você define aí qual que é a largura, tá? Seria interessante fica até a ideia, seria ideal ter às vezes uma reguinha colada aqui, você encontra para comprar aquelas reguinhas que é tipo autoadesiva, colar aqui para você ter uma referência. Se quiser fazer tipo uma caixa diferenciada também, para colocar, fazer os cortezinhos com certo padrão e tudo mais, seria bem interessante, ok? Mas é isso, acho que deu para entender. Para quem tiver interesse em adquirir, o link está na descrição do vídeo. E é isso, lembre-se, adquiriu, já entre em contato quanto antes informando a espessura da madeirinha. Porque se der o prazo e não for avisado, eu preciso enviar o produto. Aí caso seja enviado sem essa guiazinha, aí eu acho que qualquer um que já lida aí com madeira, marcenaria, qualquer coisa do tipo, vai conseguir fazer, tá? A ideia da guiazinha é simplesmente colocar aqui para adaptar. Então, posteriormente, você pode fazer. Até para quem quiser e tiver a possibilidade, às vezes, fazer de alumínio ou de metal, alguma coisa, também seria interessante, ok? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!